Boa tarde a todos. Cumprimentar os procuradores, assessoria, doutora Paula, equipe, imprensa, deputado Eninho, deputado Alain. Alain é PT, PSB, PDT, não estou entendendo. PSB? Sou do campo popular. Popular. Ótimo. Tomara que dê legenda. Declaro aberta a sessão ordinária, dia 20 de 3 de 2018, da Comissão Parlamentar de Inquérito CPI do FETAB e Fundeb. Peço ao excelentíssimo doutor relator que faça a leitura dada a reunião. Ordinário, dia 13 de março de 2018. Ata reunião ordinária de 13 de 3 de 2018. Às 14 horas e 10 minutos do dia 31 de março de 2018, na sala das comissões da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, reuniu-se a Comissão Parlamentar de Inquérito do FETAB e Fundeb. Compareceram os deputados Mauro Sávio, presidente, Ondanir Bortolini, Nininho, relator, professor Allan Kardec, subrelator, e Guilherme Maluf, membro titular. Na abertura, havendo o número regimental, o presidente deputado Mauro Sávio declarou abertos os trabalhos. Em seguida, solicitou ao relator deputado Nininho para que realizasse a leitura da ata. Reunião ordinária do dia 6 de março de 2018. Tendo sido lida, foi colocada em discussão, votação, restou aprovada por unanimidade. Dando seguimento, o presidente deputado Mauro Sávio solicitou que o deputado Nininho fizesse a leitura dos expedientes à íntegra. Consta em notas taquigráficas anexas. Na sequência, o presidente passou a palavra para o procurador Gregory para que fizesse suas considerações que atendesse pertinentes. Logo após, o presidente deputado Mauro Sávio passou para a ordem do dia a apresentação e votação de documentos requisitados pela CPI. Oficiar a Controladoria Geral do Estado de Mato Grosso para que forneça a cópia integral devidamente assinada do relatório da Auditoria 007-2018, que versa acerca da análise dos repasses do Fundeb, se obedeceram às normas vigentes, devendo encaminhar todo acervo documental que fundamentaram as conclusões, bem como demonstrativo que os recursos repassados à SEDUC foram aplicados no custeio de despesas vinculadas ao fundo. Oficiar a CEFAX-MT através da Casa Civil para que fornecesse detalhamento da execução financeira do ano 2017 da fonte de recursos 122, do recurso da fonte 122 do Fundeb, bem como relatório detalhado da aplicação dos recursos constatados às liquidações, notas de ordens bancárias, extras orçamentárias e credoras, às quais foram destinados os recursos. Seguidamente, o presidente deputado Mauro Sávio acusou o recebimento do ofício número 0097-2018 da Agência do Setor Público de Cuiabá, Governo do Banco do Brasil, o qual informa que não detemos de pronto tais informações, tendo em vista que os períodos solicitados não estarem disponíveis para consulta, e por tratar de situação que demanda tempo, solicitamos a dilação do prazo, a fim de que, após a avaliação técnica da área competente do banco, pudéssemos repassar as informações a essa comissão. O que o expediente foi encaminhado à diretoria do governo em Brasília, para que esta avalie, preste as devidas informações. E, por fim, cientifica que estão à disposição para imediato atendimento de que se fizer devidos, respeitadas as exigências da Lei Complementar número 105/2001, que dispõe sobre o sigilo das operações de instituições financeiras. O presidente sugeriu o seguinte encaminhamento: que fosse deferida a dilação de prazo em 5 dias, bem como as notificações da diretoria do governo em Brasília e as agências do setor público, Cuiabá Governo, Banco do Brasil e em Mato Grosso, que fosse requisitado por Procuradoria-Geral da AL, parecer jurídico, seus documentos requisitados do Banco do Brasil e incidem nas vedações contidas na Lei Complementar 105/2001, que dispõe sobre o sigilo das operações de instituições financeiras. Posteriormente foi colocada em discussão a situação no qual foi dada a palavra ao deputado Allan Kardec, que declarou a não concordância da dilação do prazo além dos 5 dias para o Banco do Brasil, devido à importância da situação, e afirmou que aguardaria a manifestação da Procuradoria-Geral. Já o presidente deputado Mauro Sávio ressaltou que também aguardaria a manifestação da Procuradoria da Casa, mas que acredita que as informações são públicas. O presidente passou a palavra para o procurador Gregory Paiva Pires Moreira Maia, tendo manifestado que o prazo hora deferido está de acordo com as normas regimentais e as deliberações da própria Procuradoria, manifestadas as demais CPIs, e afirmou que o trabalho ocorrerá sem qualquer prejuízo. No que tange a suposta violação da Lei Complementar 105/2001, informa que a Procuradoria irá se manifestar formalmente em parecer escrito no prazo de 2 dias, e que na próxima reunião os deputados já terão ciência da conclusão. Garantiu que todos os cuidados serão tomados para coibir qualquer violação à intimidade, privacidade e quebra de sigilo indevida, zelando sempre pelo interesse público. Imediatamente iniciou-se a votação e restou aprovado por unanimidade. Na sequência, o presidente acusou o recebimento do ofício número 6.467/2018, do FNDE, onde
Testemunha, senhor Pedro Antônio Estrela Pedrosa, diretor do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, reconhecendo a importância da atuação das instâncias responsáveis pelo acompanhamento, fiscalização e controle quanto à utilização do Fundeb. No mesmo expediente, indica a senhora Silvia Cristina Toledo Gouveia, coordenadora nacional do Fundeb, como técnica com domínio do assunto ora abordado nos termos do artigo 30, parágrafo 1º da Lei 11.497 de 2007, para representá-lo na oitiva como convidada nos termos do artigo 29 do Regimento Interno desta CPI. Na sequência, passou a palavra para o Dr. Procurador Bruno Williams Cardoso Leite, para manifestação, quando alteração da condição de testemunha para convidada. Situação no qual o Procurador ressaltou que algumas situações merecem atenção, já que é comum que a CPI promova o chamamento de pessoas para o esclarecimento dessa investigação, e que este é o principal instrumento, mas que a CPI pode ser estadual, restringe-se a área de por ser estadual, restringe-se a área de competência estadual do Poder Legislativo, e que pelo fato do Fundeb ser um fundo especial vinculado à educação criada por lei sancionada pelo Presidente da República na Lei 11.494 de 2007, tem-se um tratamento diferenciado aos representantes que irão esclarecer informações sobre o fundo perante a CPI. Portanto, a Procuradoria da Assembleia Legislativa recomenda a convolução do instrumento da convocação, na condição de testemunha para a condição de convidada, por se tratar de representante de um fundo de origem federal em sua natureza legislativa. Na sequência, colocou-se em discussão a substituição da oitiva do senhor Pedro Antônio Pedroso, diretor do FNDE, pela senhora Silvia Cristina Toledo Gouveia, coordenadora nacional do Fundeb, na condição de convidada, a qual foi aprovado por unanimidade. Dando continuidade no ar do dia, convidou-se na condição de convidada a senhora Silvia Cristina Toledo Gouveia, coordenadora nacional do Fundeb, acompanhada pelo senhor Silton Batista Lima Bezerra, procurador federal, coordenador geral de acompanhamento jurídico do Fundeb. A íntegra da oitiva encontra-se transcrita nas notas taquigráficas anexas. Na sequência, o deputado Allan Kardec leu parte do Manual de Orientação do Fundeb, acerca das sanções aplicáveis ao responsável pelas irregularidades praticadas, nas quais ensejam responsabilidade administrativa, civil e penal, bem como solicitou vista dos autos, nos termos do artigo 12º, do artigo 12 do Regimento Interno desta CPI, no qual foi prontamente concedido pelo presidente. Posteriormente, o presidente leu as conclusões do relatório 007-2018 da Controladoria Geral do Estado, agradeceu a contribuição da senhora Silvia Cristina Toledo e pediu para que ela ficasse à disposição da CPI para futuros esclarecimentos, sendo concedida a palavra à testemunha para as considerações finais. O presidente passou a palavra para a Procuradoria-Geral para as considerações finais. Imediatamente, o procurador Gregory Paiva parabenizou o esclarecimento da senhora Silvia Cristina Toledo Gouveia e agradeceu a presença do procurador federal Silton Batista Lima Bezerra. Na sequência, o procurador manifestou acerca de uma discussão que favoreceu os municípios de Mato Grosso e quanto ao relatório da auditoria 007-2018 da Controladoria Geral do Estado, ressaltou que não se pode confundir a atribuição do órgão de controle interno do Executivo Estadual para fins de fiscalização daqueles recursos destinados ao Executivo Estadual, com os recursos possivelmente destinados ao Executivo Municipal, mas que todos os trabalhos técnicos serão realizados juntamente com o auxílio técnico do Tribunal de Contas, e constatou que não ocorrem vícios formais na reunião, razão pela qual declarou apto ao transcorrer da comissão. Posteriormente, o presidente cientificou os membros da CPI que a próxima reunião ordinária deverá ocorrer conforme previsto na data 20 de março de 2018, terça-feira, às 14 horas, nas salas comissões da Assembleia Legislativa, para a qual, desde já, saem convocados, o que seria válido ressaltar para que a respectiva data encontre-se agendadas as oitivas da senhora Cesarina Santos, secretária executiva da Undime, e o do senhor Neurilan Fraga, presidente da Associação Mato Grossense dos Municípios, que pediu adiamento do prazo devido a um compromisso pessoal. Ao final, o presidente agradeceu a presença da imprensa. Esta ata foi aprovada pelo senhor presidente e os membros da CPI, fazendo a lista de presença, as notas taquigráficas, parte integrante deste documento. Cuiabá, 13 de março de 2018. Lida a ata, senhor presidente. Em discussão a mesma. Em votação. Em aprovado. Aprovação, senhor presidente. Aprovação, aprovado com 3 votos. Leitura das correspondências recebidas. Expedientes. Expediente. Parte 1 do resumo de documentos expedidos. Ato de requisição de documentos número 010/2018 a CGE. Ato de requisição de documentos número 011/2018 Cefaz, Secretaria de Estado de Fazenda. Ofício número 004/2018, ato do Banco do Brasil S.A. Parte 2, resumo dos documentos recebidos. Ofício número 0327/2018, GSC
e ofício número 0328-2018 CSC, ambos da Casa Civil. Ofício número 2/306-73851 e 2018. Centro de Serviço CNOP Brasília. Brasília, DF, 12 de março de 2018. Senhor presidente da CPI, 001-2018. Referindo-me aos atos de requisição de documentos número 09-2018 de 6 de março de 2018, informando que não obtivemos, obstante já terem sido tomadas todas as medidas necessárias, a obtenção de toda a documentação solicitada, ainda prosseguimos em pesquisa. Ato 2. Diante do exposto, solicitamos prazo adicional de 30 dias para o atendimento desta demanda, registrando ainda que os documentos serão encaminhados imediatamente após a sua disponibilização, o que poderá ocorrer antes do prazo hora previsto. Declaramos que as informações constantes desse documento e de seus eventuais anexos requisitados ao Banco do Brasil S.A. estão protegidas pelo sigilo bancário. Lei Complementar 105/2001, cuja integridade e prestação ora transferimos para essa autoridade. Colocamos à disposição para maiores esclarecimentos. Lido o expediente, senhor presidente. Obrigado, nobre deputado. Passo a palavra ao doutor procurador para que faça considerações que entender pertinentes e que apresente o parecer jurídico referente à consulta formulada. Abre aspas. Seus documentos requisitados do Banco Brasil, ato de requisição de documentos 09/2018, incide em vedações contidas na Lei Complementar 105/2001, que dispõe sobre o sigilo das operações e instituições financeiras. Com a palavra, procurador. Excelentíssimo presidente, deputado Mauro Sávio, excelentíssimos parlamentares, deputado Gilmar, deputado Alain, deputado Ninho Ondanir Boterlini, demais servidores dessa casa, membros da imprensa. Senhor presidente, trata-se de processo administrativo oriundo dessa comissão parlamentar de inquérito para apurar e investigar a arrecadação dos recursos oriundos das contribuições do Fundo Estadual de Transporte e Habitação e ao FETAB, bem como a aplicação dos referidos recursos, e investigar os recursos oriundos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação Fundeb e de sua distribuição, na forma da legislação vigente, referente à requisição de parecer jurídico para esclarecer se os documentos requisitados do Banco do Brasil estão sujeitos às vedações constantes na Lei Complementar 105/2001, que dispõe sobre o sigilo das operações de instituições financeiras e da outras providências. Por intermédio do memorando número 003/2018 ALMT, relato ao excelentíssimo presidente que foi encaminhado ao Banco do Brasil ato de requisição e documentos, requisitando relatório contendo a somatória, bem como detalhamento das ARRs, com data e valor da conta de arrecadação número 201.01007 da conta simples dos anos 2015, 16, 17, 18 e demonstrativo por data, diário, semanal, mensal e anual dos valores repassados da conta de arrecadação 201.01007 e conta simples 5447X para a conta única 101.01004 nos anos 2015, 2016, 2017 e 2018. Ato contínuo, Banco Brasil, por meio do ofício número 0097/2018, em resposta, manifestou que não detemos de pronto as informações, tendo em vista os períodos solicitados,
Dessa forma, por tratar a situação que demanda tempo, solicitamos dilação de prazo. E informou-se ainda que alcançamos o presente pedido à diretoria em Brasília para que avalie e preste as devidas informações. Logo, eles colocaram-se à disposição para eventuais esclarecimentos. Ocorre que a presidência da CPI, juntamente com seus membros, resolveu deliberar o pedido de prorrogação e pediu para a Procuradoria fundamentar. O cerne da questão, senhor presidente e membros dessa CPI, é esclarecer se incidem ou não as regras relativas ao sigilo das operações de instituições financeiras dispostas na Lei Complementar 105/2001 em relação à CPI, mais precisamente quanto aos seguintes dados: relatório contendo a somatória, bem como detalhamento das ARRs, e demonstrativo por data dos valores repassados da conta de arrecadação para a conta do Simples e para a conta única. Em síntese, a Lei Complementar 101 tem como objetivo o sigilo das operações financeiras. Entre outras disposições, o referido diploma estabelece no artigo 4º regras específicas relacionadas ao fornecimento de informações. Ocorre que eu vou resumir, senhor presidente, para não se tornar a sessão enfadonha, que essas restrições estabelecidas pela Lei Complementar, quando requisitadas por uma autoridade com poderes de instrução judicial igual à CPI, ela não pode ser tida como uma quebra de sigilo bancário. Ela é tida, quando muito, como uma transferência de informações sigilosas a um órgão, um poder estatal. E foi lido agora pelo senhor relator, pelo excelentíssimo relator, um ofício encaminhado pelo Banco do Brasil, onde no próprio ofício há esse reconhecimento por parte da instituição bancária. E seguindo a orientação do próprio Supremo Tribunal Federal, senhor presidente, quando do julgamento do recurso extraordinário 601/314, em que houve a manifestação expressa de que verifica-se que o Poder Legislativo não desbordou dos parâmetros constitucionais ao exercer sua relativa liberdade de conformação da ordem jurídica, na medida em que estabeleceu requisitos objetivos para a requisição de informação pela administração tributária às instituições financeiras, assim como manteve o sigilo de dados a respeito das transações financeiras do contribuinte, observando-se um traslado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal. Portanto, senhor presidente, ao ensejo da conclusão, a Procuradoria entende que o ato de requisição de documentos número 009 de 2018, folha 0405 do procedimento dessa CPI, deve ser integralmente atendido pelo seu destinatário Banco Brasil, haja vista que os dados requisitados, salvo o melhor juízo, não são sigilosos, nos termos da Lei 12.527/2011, do Decreto 1973/2013 e da Lei 11.494/2007, que deixa expressamente claro o acesso público a essas contas de movimentação dos recursos. E caso sejam considerados sigilosos, ainda assim eles devem ser encaminhados a essa Comissão Parlamentar de Inquérito em obediência ao artigo 4º da Lei Complementar 105 de 2001, artigo 58, parágrafo 3º da Constituição Federal e artigo 36, parágrafo 3º da Constituição do Estado de Mato Grosso, bem como o artigo 389 do regimento interno desta Casa Legislativa, hipótese em que o dever de sigilo será estendido à Comissão Parlamentar de Inquérito. É o parecer subscrito pelos procuradores Dr. Ricardo Rive e Dr. Bruno Williams Cardoso Leite, submetido ao Procurador-Geral, que, nesta data, está sendo desempenhada por quem vos fala, momento em que eu desde já ratifico o parecer nos termos propostos pelos procuradores, senhor presidente. Obrigado, nobre procurador. Algum deputado queira... O deputado Dilmar nunca veio na CPI, veio para atrapalhar. O senhor quer usar a palavra? Tá bom. Deputada lá? Então, nós recebemos agora um ofício do Banco do Brasil pedindo 30 dias. Solicito em cima do parecer da Procuradoria que esse ofício seja reenviado, certo? Com a diminuição de prazo de acordo com a lei. Se estamos embasados em a não quero de sigilo, o direito de informação, automaticamente nós temos o direito de receber informação. E estamos falando de uma entidade que, quando é para cobrar, é rapidinho, né? Então acho que tem
condições de nos prestar informações no tempo cabível. Aliás, vamos ficar bem claro aqui que nós estamos o tempo todo dilação de prazo, pedido de desculpa, não consigo na data certa. Claramente a gente vê a intenção de não responder à comissão o que nos foi proposto, e não foi por deputado, não foi pela sociedade, a não vontade das informações. Então eu peço em nome da CPI, tenho certeza com a voz de todos os deputados, que a Procuradoria e também que a Assessoria da Casa, respaldado juridicamente, faça valer a condição dessa comissão, ok? Com certeza. Não obstante, vamos votar aqui novamente uma dilação de prazo. Mas antes disso, passo a ordem do dia certificando a essa comissão, na condição de testemunho do senhor Neurilan Fraga, presidente da MM, foi comunicado designada para a oitiva depoente no dia 10/4/2018, 14 horas. Em discussão. Em votação, aprovado. Registro o recebimento do ofício 0328/2018 da Casa Civil, encaminhando o ofício da CGE 043/0403/2018, onde a Controladoria Geral do Estado solicita dilação de prazo até o dia 23/3/2018 para fornecer cópia do relatório da auditoria 07/2018, que versa sobre a análise seus repasses do Fundeb obedecer às normas vigentes, devendo encaminhar a todo o acervo documental que fundamentam as conclusões, bem como demonstrativos que os recursos repassados à SEDUC foram aplicados no custeio das despesas vinculadas ao fundo. Considerando que o relatório já foi publicado pelo Governo do Estado em diversos sites, razão pela qual concluímos que se trata de documento pronto e finalizado, bastando apenas reprodução de cópias. Nos termos do regimento da CPI, defiro parcialmente o referido pedido. Concedo o prazo de 5 dias para fornecimento dos documentos. Em discussão. Em votação. Aprovado. Dando continuidade, passamos à ordem do dia. Convido a senhora Cesarina Sandra, condição de testemunha. Secretário Executivo da União, Dirigentes Municipais de Educação do Estado do Mato Grosso, Undine. Solicito a equipe técnica conduz a testemunha para tomar assento à mesa. Diante disso, informe que a testemunha que a oitiva ocorrerá no seno do artigo 32 seguintes do regimento interno desta Casa, que assim dispõe. A testemunha fará sobre palavra de honra a promessa de dizer a verdade do que souber lhe foi perguntado, devendo criar seu nome, idade, estado civil, residência, profissão, lugar onde exerce, se é parente, em que grau, de alguma das partes dos quais suas declarações, qualquer delas, relatar o que souber, explicando sempre as razões de sua ciência, circunstâncias pelas quais possa avaliar sua credibilidade. Bom dia, senhora Cesarina. Nome completo. Isso é só praxe, tá? Isso, tá ligado. Cesarina Benítez Santos. Nacionalidade? Brasileira. Sua idade? 59 anos. Estado civil? Casada. Número de carteira de identidade? 027-640-5. CPF? 160 256 791 34. Profissão? Professora aposentada. Lugar onde exerce a profissão, no caso aposentada? Fica... Atualmente estou como secretária executiva da Associação Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação de Mato Grosso. Eu não sou secretária municipal de educação. Ok. Sou uma secretária executiva da associação. Correção. Qual é o endereço completo da senhora? Avenida Brasil 978. A senhora é parente, amiga, íntima ou inimiga capital de qualquer pessoa que esteja sendo investigada da CPI? Não. É importante advertir que fazer afirmação falsa, negar ou calar sobre a verdade como testemunha, Sim.
em comissão parlamentar de inquérito, Sim. crime de falso testemunho, pena, reclusão de 2 a 4 anos, multa conforme prescreve no artigo 348 do Código Penal Brasileiro. A senhora promete falar a verdade, não tem tudo que foi perguntado? Sim. Ok. Com a palavra o deputado Allan, pode ser? Allan Kardec. Bom dia a todos. Presidente Mauro Savi, relator deputado Nininho, deputado Gilmar, toda a nossa assessoria, consultoria, nossos procuradores, em nome do procurador Gregory, em nome também da doutora Janaína e os nossos assessores, quem nos acompanha nesta transmissão ao vivo pela TV Assembleia, inclusive requisitado aqui por esta CPI, aprovado pelo presidente, unanimemente com todos os membros, que essa CPI não teria nenhuma sessão em porta fechada, ao contrário, deputado Gilmar, nós conseguimos aprovar que a CPI tivesse todas as sessões e as oitivas abertas para o público, para a imprensa, para a sociedade e transmitida ao vivo pela TV Assembleia. Seja bem-vinda, professora Cesarina, gente que acompanha e milita na educação há muito tempo, sabe do seu compromisso com a educação pública e especialmente com a educação pública de qualidade. Fica bem à vontade, aqui é a nossa casa, nós estamos instalados em uma comissão parlamentar de inquérito justamente para falar e discutir, debater e levantar as situações acerca do Fundeb, o Fundo da Educação Básica e da Valorização dos Profissionais de Educação, a qual a senhora conhece profundamente. Professora Cesarina, a senhora tem conhecimento que o Estado reteve, atrasou, deixou de repassar parte dos recursos do Fundeb destinado aos municípios? A senhora sabe, e se sabe como e qual valor? Não. O que eu tenho de informação, enquanto secretária executiva, lá, a gente sempre recebendo reclamação dos secretários municipais de educação que o repasse do recurso do Fundeb vinha diminuindo desde o último trimestre de 2016. Então, olha, eu estou como secretária executiva desde outubro de 2015 apenas. Então, em 2016 começou esse questionamento e foi aflorando mais no primeiro trimestre de 2017. Vários municípios reclamando e cobrando um posicionamento nosso. A missão, a competência da associação dos dirigentes municipais de educação, Undime, é o quê? É articular para que as políticas públicas aconteçam e que tudo aconteça dentro da sua legalidade, cumprindo a questão da ética, da transparência. Então, a gente vem conversando com eles para que eles que deveriam fazer esses estudos, buscar da sua Secretaria Financeira que fizesse um estudo, um levantamento de como vinha sendo esse repasse, a partir do momento que esse recurso é público e está disponível no site do FNDE para todo e qualquer município, o que ele recebe de cada produto da cesta do Fundeb, né? E isso foi aflorando mais em abril. O que foi a nossa missão, nossa competência enquanto uma simples associação que agrega os 141 municípios do Estado? E solicitamos informação da Coordenadoria de Acompanhamento do Fundeb, ligada ao FNDE, à autarquia FNDE, para que nos desse orientações do que a gente poderia estar orientando os municípios nesse questionamento, quanto a essa diminuição do repasse do Fundeb. E foi que aí a gente reteve de resposta do FNDE e que repassamos a todos os municípios. Isso foi em 6 de abril de 2017. Tá, a nossa solicitação foi diminuição do repasse do Fundeb. Então, nós pedimos orientações quanto a isso. O que poderia estar acontecendo e o que poderia ser feito. Foi nos respondido por essa coordenadoria. Boa tarde. O Fundeb é composto pela constituição de 20% de estados, Distrito Federal e municípios sobre o Fundo de Participação do Estado, o Fundo de Participação dos Municípios, o ISMS,
o IPEX, a desoneração das exportações da LC 87/96, o ITCMD, o IPVA e o ITRM, que são componentes da cesta do Fundeb, que já foi explicado melhor, né, pela coordenadora Silvia. Aqui, o montante arrecadado em todo o Estado é distribuído para os municípios e para o governo estadual por meio de um coeficiente anual de distribuição calculado de acordo com o número ponderado de matrículas. Dessa forma, uma eventual queda generalizada nos recursos pode significar uma queda na arrecadação das fontes citadas. Já uma queda em um específico município, meu Jesus, e o específico município pode ser resultado de um coeficiente de distribuição menor em 2017. Outro fator de relevância é a disponibilização para o Fundeb, pelo governo estadual, de recursos oriundos das fontes de sua competência tributária, ISMS, IPVA e ITCMD. Pode ser que o Estado não esteja disponibilizando ou tenha um cronograma de disponibilização que acentua os repasses em determinados períodos, em detrimento de outros períodos. Há ainda que se levar em conta as receitas excepcionais, como aconteceu em dezembro de 2016, com a repatriação de recursos, que implicou forte elevação no Fundo de Participação Municipal no período, o que não aconteceu nos meses subsequentes. Se persistir a dúvida ou caso sejam necessários maiores esclarecimentos, pode entrar em contato telefônico. Coordenação Geral de Operacionalização do Fundeb e do acompanhamento e distribuição da arrecadação do salário e educação. Então, essa foi a resposta que a gente recebeu e a gente divulgou para os municípios. E que ele, junto com a sua equipe financeira, onde tem a questão do recurso, que verificasse o que realmente poderia estar acontecendo. O que a gente teve durante o ano foi que alguns municípios fizeram levantamentos, fizeram estudos e observaram que realmente estava tendo queda, mas não saberiam dizer em que item da composição da cesta do Fundeb estava sendo diminuído o repasse. Posso continuar, senhor presidente? Obrigado, professora. Os indícios de retenção e de uso indevido desse recurso foram apontados pela própria MM e hoje eles já são flagrantes a partir do relatório da CGE. A Associação Mato Grossense Municípios provocou esta casa e a Comissão de Educação, alegando um valor de retenção de 230 milhões de reais. Porém, a Controladoria Geral do Estado, o deputado Gilmar Del Bosco, já apontou números bem maiores. 431 milhões de reais de retenção e uso indevido desse recurso. Eu pergunto à nossa gestora, isso já posto pela própria Controladoria Geral do Estado, quais foram os impactos que isso gerou nos municípios, nas secretarias municipais de educação dos 141 municípios, acerca do cronograma e da execução financeira desse recurso carimbado aos municípios ao longo de 2017? E os secretários municipais de educação, eles que estão lá na ponta para a execução. Mas uma grande reclamação foi o não cumprimento do pagamento da folha dos professores, que é a fonte principal, né, para a questão do Fundeb, que 60% desses valores é para pagamento de folha e 40% para manutenção. Última pergunta, presidente, por favor. O governo fez essa retenção ao longo de 2017, em especial no segundo semestre, e no penúltimo dia do ano repassou aos municípios esse valor, deixando indícios, e aí a nossa CPI vai ter essa certeza após a apuração das contas, senhor presidente, se ele não passou do exercício 2017 para 2018 com parte desse recurso na conta do Estado. Mas, professora Cesarina, eu finalizo as minhas perguntas.
perguntando para a senhora se o governo oficializou a Undime, que é a união dessas secretarias municipais de educação, acerca dessa retenção e comunicando que, no final do mês de dezembro, ele iria fazer parte da quitação desses recursos, preparando as secretarias municipais de educação para a aplicação correta desse recurso. Não A senhora tem essa recebemos. informação? Não recebemos. Estou satisfeito, senhor presidente. Deputado Gilmar, uma pergunta. Deputado Ninho. Não tem mais inscrito. A senhora disse que não responde como secretária executiva da Undine, Não respondo como secretária municipal de educação, e sim como secretária executiva. como secretária executiva, que o meu papel é atender a solicitação dos municípios, Ok. dentro das nossas competências enquanto representante da instituição, porque, na realidade, a associação, a Undime, ela tem uma diretoria executiva, que são Correto. compostas pelos secretários. A atual presidente da Undime é a professora Terezinha Asma, do município de Brasnorte. Tá? Ela é a secretária municipal de educação Tá, de mas Brasnorte. E o na vice- composição do Fundeb, quem participa das reuniões, das decisões, é a senhora. Eu não participo. Dentro do conselho, só quer dizer, do conselho do Fundeb, Isso. são os secretários municipais de educação que compõem. Tá? O conselho do Fundeb, ele é composto, na grande maioria, é aconselhado que seja composto pelos secretários municipais de educação. Eu vou ler aqui. Tá? Tanto que a última publicação que temos, nós temos 2 secretários municipais de educação. Mas eu vou ler aqui. Fundeb, Associação de Motoristas dos Municípios, a AMM, representada pelo seu presidente Nerlan Fraga, juntamente com a União dos Dirigentes Municipais de Educação do Mato Grosso, Undine, na pessoa da senhora, secretária executiva Cesarina dos Santos, Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público do Estado do Mato Grosso, Sintep, senhor Henrique Lopes Nascimento. Aí, subsequente, secretárias, Diana Tomazoni. Nessa reunião, eu estava representando a presidente que tinha sido convocada pelo senhor Neurilan para estar presente nesta reunião. Não especificamente, a gente sabia que se tratasse só do Fundeb. Como secretária executiva, eu acompanho as reuniões como a presidente. E nesse dia, ela não pôde estar. Mas estavam presentes os secretários de Aripuanã, no momento, e a secretária Adriana Tomazoni, que é do município de Primavera do Leste. As 2 secretárias. Porém, ao mesmo tempo, a secretária Adriana Tomazoni, ela é também presidente do Conselho Estadual de Educação, também representando a União dos Dirigentes Municipais de Educação. Ela está no Conselho, compondo o Conselho Estadual como representante da Undime. Qual que foi o assunto em pauta dessa reunião? Chegamos lá, foi discutido realmente o recurso do Fundeb, que estava sendo O não repasse. o não repasse adequado durante o ano de 2017. Se eu não me engano, a declaração do presidente dessa casa dizendo à imprensa da retenção de 230 milhões. Isso. Sim. Isso é uma afirmação do presidente Neurilan, junto com a sua equipe. A Undime, ela não tem essa proporção de técnicos habilitados e capacitados para fazer esses estudos. Nós somos apenas 2 pessoas contratadas para responder pela instituição no estado de Mato Grosso, enquanto funcionário da casa. Correto. Mas temos os 141 secretários do município, e nem todos desses 141 municípios são filiados à associação. E a conclusão dessa reunião qual foi? Nessa reunião, o presidente Neurilan falou que estaria fazendo essa nota pública, né, de que queria ter uma resposta do Estado de Mato Grosso, do governo do Estado de Mato Grosso, em relação a esses procedimentos citados. E a Undine apoiou? De certa forma, sim.
Aqui, Pois ela é composta pelos 141, e no momento estavam a maioria dos seus secretários reclamando em relação à diminuição desse Esse é CEPAS. meu espanto. Na primeira pergunta do deputado Alain, a senhora respondeu convicta de que não sabia. Até concordo Que não tenho conhecimento se o Estado reteve. Isso eu disse que não. Tudo Porque bem. até o presidente Nerilan, ele supõe. Ele também não tem, eu acredito eu, que ele não tenha toda essa afirmação. Né? Tanto que nos documentos protelados por ele, né, ele diz de uma suposta retenção. Eu concordo, mas aí eu volto a perguntar à senhora. Tem quantos filiados hoje? Maioria? Não. Mais de 100? Nós, hoje, terminamos o ano de 2017 com uns 72, alguma coisa assim. 50%. Ok. A reclamação era geral. E a gente sente isso aqui. Sim. Então, quando fosse 1, 2... Mas, independente desses 72 filiados, a gente dá o apoio necessário aos 141. Melhor ainda. Então, porque se você está recebendo, vamos supor, vou pegar contra Iguaçu aqui, aleatoriamente, 600, 580, 620, de repente 230. Aí vai para Cáceres, 1.400.000. Vamos para Sorriso, que recebia 1 milhão, no final do ano 8 milhões. Não causou espanto a vocês que estavam praticamente dentro do sistema, discutindo diariamente isso aí? É lógico. Reclamações diárias. Alguém? Onde é que está esse dinheiro? É lógico que sim. Mas esse papel, a Undime não tem essa competência de estar fiscalizando. Até porque existe em cada estado, em cada município, o seu conselho do Fundeb. E esse conselho ele tem que ser ativo. Ele tem que fazer esse acompanhamento e esse monitoramento dos recursos. Mas a força que ele tem no estado é bem menor que tem vocês. Da pressão. Porque a pergunta foi mais ou menos nesse sentido com a doutora Silvia. É inadmissível um fundo desse tamanho que manda tanto dinheiro para os municípios e que não sabe aonde volta o dinheiro, como vai o dinheiro. E foi clara aqui a resposta dela. O Tribunal de Contas é responsável por isso. Até concordo. Também. Também. Mas a composição de um fundo desse tamanho, onde tem reclamação de todo tipo, e nós íamos saber depois, quase um ano depois do que ocorreu, e estava todo mundo reclamando. Então, eu fico muito preocupado com isso, porque... E a senhora vê como está difícil aqui para nós, certo? E aqui não queremos caçar as bruxas nem apertar a senhora de forma alguma. O quanto estão demorando a informação de uma questão pública. Sim, com certeza. Então você imagina. E a competência maior fica a cargo da Associação Mato Grossense dos Municípios, que ela é responsável pelo poder executivo de todos os municípios. Né? E ela tem a questão de uma estrutura de pessoas que tem a capacidade técnica para acompanhar e fiscalizar, como assessoria jurídica, assessoria financeira, é muito maior do que a simples associação Undime. Pela ordem, senhor presidente. Pois não? Senhor presidente, eu considero a participação da amiga Cesarina aqui, da professora Cesarina, bastante importante. Acredito que a presidente seria mais contundente, talvez, nas nossas indagações. Com certeza. Porque ela deve estar recebendo ligações das secretarias municipais de educação. Mas eu concentro aqui, senhor presidente, em duas informações importantes da secretária executiva da Undime. Em que impacto isso causou aos municípios ao longo de 2017, já que 60% do recurso destinado do Fundeb município vai para pagamento de salário. Solicito um levantamento da nossa assessoria, senhor presidente, após a vossa deliberação, para a gente saber como foi a política salarial dos profissionais de educação nos 141 municípios ao longo de 2017. Já que 60% desses 430
milhões de reais, professora Cesarina, já comprovados pela própria Controladoria Geral do Estado, foram retidos indevidamente e repassados ao final do ano. E aí a segunda questionamento, se a Undime, como representante legal das secretarias municipais de educação, tinha recebido sequer um ofício do secretário de Fazenda, preparando os municípios para aplicarem esse recurso nos últimos 3 dias do ano de 2017. E foi também clara a resposta da Cesarina, que não, que a Undime não recebeu nenhum comunicado do governo que esse recurso iria ser transferido ao final de 2017. Por esses 2 motivos, a gente já torna a participação da Cesarina nessa CPI muito importante, senhor presidente. Obrigado. Senhora Cesarina, de minha parte, agradeço a sua contribuição a essa comissão. Peço que a senhora não se furte a ficar à disposição de alguma dúvida, com maior respeito à sua pessoa, e agradecer pelas esclarecições que a senhora deu aqui a essa comissão. Muito obrigado. Oportunamente, a gente vai se lembrar de Artista do Mato Grosso, em entendimento que a nossa comissão protocolou dia 15/3/2018, pedido de consulta junto ao Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso sobre providências legais orçamentárias para a execução dos recursos financeiros do Fundeb, recebidos extemporaneamente. É isso? 9º, certifica o CPI. Alguém quer usar a palavra? O senhor tem direito, deputado Dilmar, o senhor é participador da comissão. Então, com a palavra, o deputado Dilmar Dal Bosco, antes de encerrar. Senhor presidente, senhores deputados, presidente deputado Mauro, deputado Allan Kardec, estava aqui deputado Ninim, que teve compromisso em retirar. Primeiro, dar os parabéns a esta comissão, esta CPI aí, composta de deputados valorosos desta casa, que representam os 24 deputados. E quando na composição dos membros, que também eu fiz a indicação, eu escolhi os deputados que poderiam representar a Assembleia Legislativa e não estar representando base de governo, oposição de governo, até porque é nossa função fazer todo um trabalho e uma investigação. Eu vejo que nós floriu mais essa situação meado de agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro de 2017. Eu vejo, e nós tínhamos conversado já aqui na própria Assembleia Legislativa, o orçamento que nós aprovamos, exercício 2016 para 17, 15 para 16 não foi diferente, e nós tivemos muita frustração de receita também, tanto de repasse do próprio governo federal. E eu acredito que 2016, no fechamento de 2016, não teve nenhum problema, teve algumas diferenças apontadas por algumas prefeituras, não na totalidade, até porque a MM também não se posicionou desta maneira. E o que causou também foi nós, da mesma maneira, fechamos 2016 com pires na mão, pedindo ao governo federal também os repasses devidos do nosso Estado. Nós tivemos dificuldade de repasses do governo federal, tanto na saúde, tanto na educação, da mesma maneira, não repassaram ao nosso Estado. Quer dizer, nós tivemos todas as dificuldades na saúde, com repasse na 134, na fonte 134. Quer dizer, eu acredito que 2016, o que aflorou mais, e o deputado Allan acompanhou muito, e foi muito comentado na Assembleia, 2017. Agora, eu vejo que a MM também, em algumas reclamações, nós tivemos esse grande problema, e o governo tem que explicar, e aí vem todas as informações que estão sendo solicitadas pela CPI, para que esclareça. Eu acho que nós precisamos esclarecer, independente de situação, posição, de qual lado qual cada deputado está. Eu acho que a CPI ela representa a Assembleia e fazer, conduzida pelo presidente e pelo relator, que ela seja pautada na verdade para esclarecer a todos. Então, eu acredito, Mauro, que o governo também vai ter que fazer a sua justificativa, porque muitos prefeitos, no final de ano, ou a maioria dos prefeitos, sem dinheiro algum para pagar salário dos profissionais da educação, sofreram muito. E aí, quando você recebe
um montante, é quase como você receber no final de ano e a sua declaração de imposto de renda. E agora? Quer dizer, você tem que prestar toda a informação de algum recurso que poderia ter recebido mensalmente no seu salário. De repente, acumula seu salário para o final do ano e fala assim, eu vou sair fazendo o que agora? Então, a grande dificuldade que passou aos municípios aí é de encaixar esse recurso oriundo muito da fonte, principalmente do FEX, que entrou e o governo repassou o que devia do mês de agosto, setembro, outubro, novembro, principalmente, e passou aos municípios. Então, eu acredito que se esclareça a verdade. Eu acho que aqui a depoente, ela, lógico, com toda certeza, contribui que é a cesarina, mas ela fica impedida até porque é gestão de executivo. Acho que a MM que deveria ter cobrado, pedido também à própria Assembleia Legislativa, até porque nós não tínhamos conhecimento. Eu não estava líder do governo e não acompanho a finança do governo. Se entrou recurso no Fundeb, entrou recurso na saúde, eu não acompanho se os repasses oriundos do governo federal estão vindo de acordo com o que está planejado. Então, eu só quero... primeira participação que eu venho à CPI, fiz questão de vir hoje aqui, para também dar os parabéns a vossas excelências que estão acompanhando e representando a cada deputado. Sou membro suplente desta comissão, mas tenho acompanhado o trabalho desta comissão e eu sei da seriedade e do compromisso de esclarecer a verdade. Por isso que a Assembleia Legislativa também cede do quadro de procuradores para que acompanhem e tragam toda a verdade e apontamentos, sugerindo, exigindo o documento. Então, presidente, eu, com toda certeza, agradeço aí a oportunidade de estar neste debate de hoje. Não vim preparado para perguntas aí, mas eu vejo que, muitas vezes, a associação de secretários ela não consegue ter, tanto que foram buscar uma informação no próprio Fundeb. E essa informação deveria vir ou à Assembleia Legislativa, ou à MM, ou ao próprio governo para esclarecer. Mas eu tenho certeza que fizeram o papel fundamental deles, pedindo esclarecimento para mostrar à sociedade. Demais, quero agradecer aí a oportunidade de estar nesta CPI hoje. Obrigado. Não, tem 1 minuto. Obrigado, presidente. Vai ser suficiente. Faço um requerimento oral à Cesarina, do e-mail que ela leu. Acho importante deixar uma cópia aqui para nós, para a nossa consultoria. A senhora passou o e-mail da consulta que foi feita ao Fundeb. Acho importante repassar para a doutora Janaína para que a gente faça anexo aos nossos documentos. Lembrando, deputado Gilmar, que o senhor tem toda a razão. O governo do Estado, ele precisa, e foi convocado por essa CPI, precisa manter ativo a comissão do Fundeb, o conselho do Fundeb, senhor presidente, que faz, inclusive, acompanhamento mensal dos repasses do Fundeb, que já foi colocado aqui, inclusive, pela coordenadora nacional do Fundeb, que o princípio da automaticidade não é nem decenal, é semanal. E o princípio não foi cumprido. E não houve atraso por parte do governo federal desse fundo. Ele já é estipulado e já tem um sistema, não existe ninguém controlando o sistema. É um repasse fundo a fundo. Sistema de arrecadação federal para o fundo estadual. E deveríamos ter aqui um mesmo sistema de repasse automático da arrecadação do Estado para os municípios. Talvez essa, senhor presidente, seja uma das grandes missões dessa CPI. E finalizo dizendo aqui que dia 22, 23, 24 de março, teremos um encontro de gestores municipais de educação aqui em Cuiabá. Importante, inclusive, fortalecimento desta associação, que é uma união, que faz com que os municípios falem em torno da educação. Então é isso, senhor presidente. Mas eu estou satisfeito por esta sessão de hoje. Obrigado, nobre deputado. Agradecer a sua participação, deputado Gilmar. Seja bem-vindo. E o senhor é membro suplente, mas o senhor está sempre convocado. Acho que é importante, até porque... Aliás, usar um pouco da sua ex-liderança, o senhor tem um acesso bom nesse governo, para adiantar os documentos lá. E se precisar mais de xerox, nós temos aqui, né? Vamos liberar as coisas para nós. Aos procuradores, obrigado. Assessoria da Casa, doutora Depoente, obrigado pela participação, doutora Paula, imprensa, assistente, convoca a reunião próxima para o dia 27/3, não haverá oitiva, né? Podemos acumular as oitivas para dia 3 ou 4. Ok? Então convoco os mesmos, quando forem chamados, estarem presentes.
Não havendo mais manifestações, agradeço a todos e declaro encerrada a presente sessão. Obrigado e boa tarde.